E faz sentido, né, ou em pensar assim, ver o homem como uma engrenagem da máquina, já que ele era um gestor de fábricas têxtil, né, naquela época. Mas mesmo pensando de maneira mecanicista, como eu já falei para vocês, ele teve um pensamento um tanto humanizado, só que com objetivos de lucro, claramente. O que foi que ele fez? Naquela época, muitas crianças trabalhavam e também a jornada de trabalho era com uma carga horária muito alta. Então, ele proibiu, né, a contratação de crianças com menos de 10 anos. Não foi muito, mas para a época já era uma evolução. E ele reduziu a jornada de trabalho para 10 horas, o que também é um número muito alto. Mas por que ele fez isso? Ele não fez isso porque ele era uma pessoa boazinha. Ele fez isso com o objetivo de que as pessoas descansassem mais e, consequentemente, no outro dia elas pudessem produzir mais. Outro precursor importante para a escola clássica foi Charles Babbage. Ele era um cientista e professor de matemática. Por esse pensamento mais calculista, digamos assim, ele fez alguns estudos e percebeu que era necessário treinar as pessoas, fazer com que elas aprendessem mais sobre o seu ofício e, consequentemente, isso geraria lucro para a organização, diminuiria os erros, aumentaria a qualidade da produção, ou seja, as pessoas se especializariam naquilo. Então, seria bom para a organização. E então a gente entra propriamente na escola clássica. A escola clássica, ela é a primeira escola de pensamento em administração e que tem uma visão mecanicista. E o que foi que vimos que era uma visão mecanicista? Onde as pessoas são vistas enquanto máquinas que podem ser programadas para realizar determinada atividade. Então, nesse pensamento da escola clássica, a gente entende o movimento da administração científica, certo? Principalmente advogado por Taylor. A gente vê a gestão administrativa defendida por Fayol e a gente vê a teoria da burocracia defendida por Weber. Então, vamos entender melhor como é que funciona esse movimento da administração científica. O movimento da administração científica pensado através dos princípios tayloristas, né? E esses princípios, eles tinham algumas premissas que os norteavam, e a primeira delas era desenvolver para cada trabalho uma ciência. O que isso significa? Que um trabalho ele não se faz de qualquer jeito, de qualquer forma, do jeito que alguém quer. Esse trabalho ele tem um conhecimento por trás, e que as pessoas precisam aplicar esse conhecimento adequadamente para que as tarefas sejam realizadas de acordo com algum método. Então, para tudo que era realizado nas organizações tayloristas, havia uma forma de fazer, havia algo por trás, um conhecimento prévio sobre aquilo, ok? Outro ponto era que acreditava-se que selecionar cuidadosamente e treinar as pessoas, ensinando-as, faria com que as pessoas executassem o trabalho de forma melhor. Era o início de uma visão de recursos humanos, de que era necessário você selecionar pessoas boas, mas também que você treinasse essas pessoas, porque muitas delas não sabiam executar o seu trabalho. E o treinamento estava baseado em quê? Naquela ciência que a gente viu anteriormente. Ter um método para cada coisa que é realizada. Outro ponto é que acreditava-se que deveria se cooperar com os trabalhadores e remunerá-los diariamente. O que era isso? Acreditava-se nesse momento que as pessoas elas eram movidas apenas pelos seus salários e que se a organização pagasse aquelas pessoas, remunerasse direitinho, pagasse no dia certo, desse àquelas pessoas um resultado monetário pelos seus trabalhos, elas se sentiriam mais motivadas a trabalhar. Então, a recompensa naquela época era totalmente extrínseca, ou seja, não se preocupava de que as pessoas elas poderiam se sentir felizes com o seu trabalho por outros motivos, que não fosse o salário, certo? Nesse momento, gente, é importante a gente entender que ainda não existia uma visão humana do indivíduo. As pessoas eram vistas como recurso, então a gente não pode falar aqui tanto em motivação, porque o que motivava as pessoas, o que se considerava que fazia com que elas se sentissem felizes era o salário,
Outro princípio de Taylor era manter uma divisão equitativa do trabalho, ou seja, no sentido de que cada pessoa seria responsável por uma fração do trabalho. Nisso, a gente recorre à divisão do trabalho, cada pessoa realizava apenas uma tarefa, e assim a pessoa se especializava naquela tarefa e o trabalho se tornava de um modo automático mesmo. Então, seria uma forma de que as pessoas sentissem de que elas não estavam fazendo mais do que outras, mas que cada um estava fazendo o que lhe era devido, certo? No movimento da administração científica, nós podemos encontrar também o estudo de tempos e movimentos. Do que se tratava esse estudo de tempos e movimentos? Nada mais era do que definir tempos para cada tarefa, ou seja, se você realizasse determinados movimentos em determinado tempo, você seria mais produtivo. Esses estudos, eles foram feitos por Frank Gilbert e Lillian Gilbert, certo? Era um casal e esses estudos buscavam identificar quais movimentos eu preciso para determinada tarefa e em quanto tempo eu posso realizar aquela tarefa, para que eu pudesse eliminar movimentos desnecessários, ou seja, movimentos que só me fariam perder tempo e, consequentemente, reduzir minha produtividade. Então, sempre a gente vai ver essa preocupação em gerar mais resultados, e mais resultados significavam o quê? Mais lucros. A gente entra agora na gestão administrativa. Os primeiros princípios gerenciais foram pensados por Taylor, e Taylor acreditava também nesse pensamento de que existia um método, que existia uma ciência para realizar as coisas e que uma boa administração também deveria seguir uma ciência para poder lidar com os seus funcionários. Ele dividiu também as operações empresariais em alguns tipos, como técnicas, comerciais, financeiras, segurança, contabilidade e administração, que a gente vai ver mais adiante o que é que cada uma dessas significa, e algumas delas já são uma prerrogativa para, por exemplo, uma visão de marketing, uma visão de gestão comercial, certo? E também ele é quem pensa aquelas funções básicas que a gente viu na primeira aula, de planejar, organizar, dirigir e controlar. Só que Fayol, ele pensou inicialmente 5 funções, ao invés do que a gente pensa hoje, que são 4. As primeiras funções que ele pensou foram prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Só que aí ele percebeu que comandar e coordenar poderiam ser agrupados na função de dirigir. E aí hoje é que a gente tem as 4 funções da administração, que é o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, que a gente viu na primeira aula e que a gente vai ver também nas próximas aulas, depois que a gente discutir ambiente organizacional e que a gente vê também tomada de decisão. Na gestão administrativa, a gente tem as operações. As operações técnicas, ou seja, aquelas que dizem respeito à área de produção mesmo, ou seja, de eu pegar determinada matéria-prima e eu conseguir transformá-la e gerar um resultado, uma saída que pode ser um bem ou um serviço, certo? Então, a área de logística entra nesse ponto aí também. A gente tem as operações comerciais, que a gente poderia englobar a área de marketing e a área de gestão comercial, onde a gente tem os processos de compras, de vendas, de trocas de matérias-primas e produtos. Então, é um momento onde começa a se pensar como é que eu vou colocar no mercado aquilo que eu produzo, ou seja, como é que eu faço com que as operações técnicas que geraram bens e serviços cheguem até as pessoas. Então, é um início da área de marketing e da área de gestão comercial. Já as operações financeiras, elas tratam da procura por capital, ou seja, onde é que eu vou conseguir investimento para que meu negócio continue funcionando. As operações de segurança, elas seriam aquelas que visam a segurança da propriedade das pessoas, ou seja, já é uma preocupação com a higiene e a segurança do trabalho, que é um precursor da qualidade de vida no trabalho que vocês, principalmente do curso de recursos humanos, vão ver durante a graduação, que é essa questão de como eu protejo o funcionário.
aquela questão de adicional de insalubridade, aquela questão da preocupação com a vida da pessoa no ambiente de trabalho. Operações de contabilidade, que vocês têm visto, né, em fundamentos de contabilidade, questão de como eu administro as receitas e as despesas da organização, como eu faço inventário dos bens que existem na organização, registros, balanços patrimoniais, questão de identificar os custos para que eu possa definir um preço adequado, e já entra com a relação com a área de marketing, certo? E as operações de administração, que nada mais são do que as funções básicas da administração, que eu já expliquei anteriormente, que Fayol pensou inicialmente uma ideia de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Só que depois percebeu-se que comandar e coordenar seria uma função de dirigir. Para que não houvesse redundância, ficou 4 funções, ou seja, para que não houvesse repetição. Então, a gente tem a definição dessas funções, onde a função de prever seria um sinônimo de planejar, onde eu penso antecipadamente, eu traço um plano de ação, eu sei para onde eu quero ir. A função de organizar, que traz da alocação dos recursos, onde eu organizo tanto os aspectos materiais da organização, ou seja, os seus recursos de matéria-prima, os seus recursos de equipamentos, mas também as pessoas que eu preciso alocar para trabalhar esses materiais e gerar resultados, gerar bens ou serviços. Comandar, que trata-se da função de dirigir as pessoas da organização, dar um norte para onde elas precisam ir. Coordenar, onde eu tento unir e harmonizar as pessoas em prol dos objetivos organizacionais. E a função de controle, que está muito relacionada à função de prever. Acho que vocês lembram da nossa primeira aula que eu falei que o controle está intrinsecamente relacionado com a função de planejar. Ou seja, tudo que eu planejo, eu preciso checar, avaliar se está acontecendo conforme eu planejei. E se não está acontecendo, o que é que eu posso fazer para mudar isso? E, por fim, a teoria da burocracia, que foi pensada por Max Weber. Ele considerava que o capitalismo era a base racional para a administração burocrática e a organização no sistema capitalista é, por excelência, uma burocracia. Ou seja, o sistema capitalista funciona através de organizações burocráticas. E o que são organizações burocráticas? Organizações que são baseadas em regras, que são baseadas em uma autoridade racional legal. Quem lembra que eu falei anteriormente, no vídeo anterior, que as organizações, elas, da sociedade moderna, se baseiam em autoridade racional legal, ou seja, em uma legislação, em um regulamento. E a burocracia, ela se pauta em alguns princípios. Divisão do trabalho, que vocês já estão carecas de saber, né, que eu falei para vocês. Divisão do trabalho é uma divisão onde as pessoas, cada pessoa é responsável por uma tarefa dentro da organização, e a divisão do trabalho gera especialização. A impessoalidade, que é um conceito novo para vocês, que é no sentido de que eu não posso fazer uma legislação ou uma regra que se aplique a apenas uma pessoa. Eu preciso de regras que se apliquem a uma coletividade. É como se a gente fosse pegar como metáfora o SUS, Sistema Único de Saúde. Ele é impessoal. Ele não escolhe a classe social da pessoa. Ele não escolhe se a pessoa é rica ou pobre. Ele não faz distinção nenhuma. Ele atende a todos os brasileiros. Então, é um sistema impessoal. E nós temos também a hierarquia. Na administração burocrática, sabe-se exatamente a quem se reportar. Vocês lembram aquela piramidezinha que eu desenhei no quadro com as minhas habilidades de desenho maravilhosas? Que a gente tinha o nível de execução, o nível operacional, o nível tático, o nível estratégico. Nessa piramidezinha, todo mundo sabe a quem se reportar. Por exemplo, as pessoas do nível operacional sabem que precisam se reportar ao supervisor, que são o gestor direto daquelas pessoas. Os supervisores sabem que precisam se reportar ao nível intermediário, ou seja, aos gerentes. Os gerentes, no nível intermediário, sabem que precisam se reportar ao nível estratégico, que é representado pelos executivos, pelo CEO, enfim. Então, a hierarquia é isso, saber a quem se reportar. Outra coisa
que é muito presente na burocracia é o profissionalismo. Ou seja, há uma ideia muito forte de que as pessoas precisam